de vida. Meus caros irmãos e amigos, paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, damos início a reflexões sobre um outro tema de grande valor para a nossa vida cristã e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar e meditar em outro assunto da mordomia cristã, que é a mordomia do trabalho. Oremos para que possamos entender como devemos encarar o trabalho como cristão, né? Com base na Santa Palavra de Deus. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior encerramos nossas mensagens sobre a mordomia do tempo. Hoje damos início a nossas reflexões sobre a mordomia do trabalho, com base na Palavra de Deus. Sem dúvida alguma, todos sabemos o que significa trabalho, mas precisamos entender e nos conscientizar, como servos de Deus, como devemos desenvolver nossas atividades nos trabalhos que Deus nos concede para realizar. Meditemos nesse importante tema. Quando Deus criou o homem, o pôs num ambiente extraordinário, onde nada lhe faltaria para a sua subsistência física e espiritual. O Jardim do Éden possuía um meio ambiente perfeito. O primeiro lar foi feito por Deus, era maravilhoso. Nele, antes da queda, havia amor, havia paz, união, saúde, alegria, harmonia, felicidade e comunhão com Deus. O ambiente era agradável. Podemos imaginar o dia a dia do primeiro casal. O trabalho era suave, resumindo-se na colheita dos frutos e alimentos, outros necessários à manutenção do metabolismo mínimo do corpo, pois não havia desgaste físico, como se conhece hoje. Antes da queda, o homem era vegetariano, não precisava comer carne, pois as necessidades orgânicas eram supridas pelo alimento vegetal, conforme Gênesis 1:29. A vida, no entanto, no jardim, não era de ociosidade. O homem foi colocado, diz a Bíblia, para lavrar e guardar o jardim, Gênesis 2:15. Mesmo antes do pecado entrar no mundo, havia trabalho de natureza agrária, mas é interessante notar que o trabalho, a atividade da mente e do corpo, desde o princípio, foi dignificado por Deus. Havia trabalho, mas em compensação não havia doença, nem dor, nem morte. O pranto era desconhecido, a tristeza não existia. Tudo era belo, agradável e muito bom. No Éden, não foram colocadas pessoas para ficarem ociosas, entregues a uma vida inútil e sem objetivo. Não. O homem teria de trabalhar, tanto é assim que o Criador lhe proveu uma disjuntora. Uma coisa, porém, diferenciava o trabalho antes da queda, não é, do trabalho após a queda. Antes, o labor era agradável, útil e interessante, pois nele o homem colocava em ação a sua capacidade criadora de maneira fantástica, pois não havia desgaste físico ou mental, nem doença, nem a perspectiva da morte. Depois da queda, no entanto, toda a realidade do homem foi modificada com tremendos prejuízos espirituais, emocionais e físicos, e terríveis transtornos para o meio ambiente. O homem conheceu a maldição da terra, a ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transformadas. Antes a terra só produzia para o benefício do homem, depois passou a germinar cardos, espinhos. Isso, sem dúvida, refere-se a tudo que na natureza prejudica o homem.
Este se serve da terra, mas hoje mais com dor, com sofrimento. Mesmo que use inteligência e consiga utilizar os instrumentos materiais para o cultivo da terra, isto tem um custo muito alto. E os frutos da produção não são acessíveis a todos. O trabalho tornou-se fatigante. Antes o trabalho era leve, suave, agradável, pois com a sua força física e mental era possível obter o sustento sem maiores esforços, sem desgaste orgânico. Depois custaria o suor do seu rosto e assim obteria o seu pão, conforme Gênesis 3,19. Foi depois da queda que o homem conheceu o trabalho em sua conformação histórica e atual, sempre com demandas enormes de suas energias mentais e físicas. Ele faz o amigo de Jó, discorrendo sobre Deus e seu relacionamento com o homem mortal, concluiu sobre a origem, a natureza e a necessidade do trabalho e disse: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levam para voar. Jó 5, 6 e 7. Ele afirmou que a aflição e o trabalho são inerentes à realidade humana. O homem já nasce para o trabalho, não nasce para ficar ocioso, inerte, preguiçoso, sem ocupar sua mente, energias e esforço diante da vida. A preguiça é condenada na ética da Bíblia, mas nasce programada para exercer atividades dignas de sua natureza humana. Diante dessas informações bíblicas sobre a origem e o desenvolvimento do trabalho humano, precisamos dar graças a Deus quando Ele nos concede oportunidades lícitas na sua vontade para termos de trabalhar, seja em nossa casa, seja em uma organização ou numa empresa, seja também no âmbito da igreja do Senhor Jesus, não é? Deus não se agrada de pessoas que, tendo saúde e condições, não trabalham, mas preferem viver na ociosidade. Infelizmente, há muitas pessoas assim, que não querem trabalhar. Uns preferem a ociosidade, vivem nas custas de outros. Alguns realizam atividades ilícitas, condenadas por Deus. Mas como cristãos, todas as nossas atividades devem bendizer a Deus. Eu indago, você é um cristão, um servo ou uma serva de Deus? Já aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Se ainda não tomou essa decisão, aconselho a tomar logo. Hoje mesmo, você não sabe se terá tempo para isso. E de sua decisão haverá consequência. Se aceitar a Jesus, estará salvo. Ou seja, em condições de relacionar-se com Deus e ir para a eternidade com Ele. Mas se não crer nele, nem o aceitar, infelizmente, Jesus disse que você está condenado. João 3,18. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica.
la 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 la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Boa Saúde inaugura um grande templo. Pastor José Altair da Rocha completa 14 anos na Assembleia de Deus em Japecanga. Escola Teológica da DEPAR completa 20 anos. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. A Assembleia de Deus em Boa Saúde inaugura um grande templo. No dia 17 de agosto, a Assembleia de Deus em Boa Saúde, sob a liderança do pastor Marlon Araújo, inaugurou um grande templo para adoração a Deus. O culto de inauguração teve 2 momentos do lado de fora do templo, para o ato inaugural. O pastor Marlon fez a abertura dos trabalhos com oração inicial pelo pastor Rogério. Em seguida, passou o trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, presidente da DEPAR. Em seguida, após breve palavra, o pastor Elinaldo Renovato passou a direção do culto para o pastor Martim Alves, presidente da IEADERN. Logo após, foi desfeita a fita simbólica pelo pastor Martim Alves da Silva e o pastor Marlon. O pastor Elinaldo Renovato, juntamente com o pastor Marlon, descerraram a placa de inauguração do templo e deram entrada no novo templo. O pastor Marlon deu sequência à programação. O pastor Joaci Varela cantou o hino 370 da harpa cristã, seguido de oração consagratória pelo pastor Isaac Dias. A seguir, o conjunto de senhoras cantou o hino de adoração a Deus e o secretário, o Alisson, fez a leitura do histórico da Assembleia de Deus em Boa Saúde, seguido de entrada pela irmã Miriam Silvestre, filha do irmão Badu, pioneiro da igreja, conduzindo o exemplar da Bíblia Sagrada. A seguir, houve a entrada de bandeiras, logo após o que todos entoaram o hino nacional brasileiro. O pastor Reginaldo Luna fez a leitura bíblica, seguida de oração pelo pastor Crisóstomo, que orou pelos ofertantes. O conjunto de jovens entoou o hino de gratidão a Deus, seguido de hino pelo casal Erivan e Neurizanda. Na sequência, o pastor Joaci Varela fez a leitura de uma carta enviada pelo pároco local, parabenizando a igreja pela inauguração do novo templo. O pastor Abdênego Xavier fez as apresentações dos pastores visitantes. O pastor Marlon apresentou as autoridades e demais visitantes, seguido de hino pelo coral Ágape e hino pelo grande conjunto do Departamento Feminino e grande conjunto de jovens, que entoaram o hino Assembleia de Deus no Brasil Chegou. Logo após, o trabalho foi passado para o pastor Martim Alves, que deu uma palavra pastoral sobre o valor da presença da Assembleia de Deus em todo o Brasil. A seguir, o pastor Martim Alves recebeu homenagens da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Boa Saúde. Depois, o pastor Martim Alves convidou o pastor Marlon e sua família para receberem uma oração. Em seguida, foi feito o apelo e 2 pessoas voltaram para Cristo e uma outra aceitou como Salvador. Depois, o pastor Luiz Pinheiro Neto, que é missionário no Paraguai, que já foi pastor também em Boa Saúde, foi convidado para fazer a oração pela família Araújo e pelos que aceitaram a Cristo
como Salvador, seguido de oração de agradecimento a Deus pelo culto. Na sequência, o pastor Marlon fez os agradecimentos e o pastor Martim Alves impetrou a bênção apostólica. Pastor José Altair da Rocha completa 14 anos na Assembleia de Deus em Japecanga. No dia 20 de agosto, foi realizado o culto de ação de graças pelo pastorado de 14 anos do pastor José Altair da Rocha na Assembleia de Deus em Japecanga. O culto teve início com a oração pelo pastor Altair, seguido de hinos congregacionais, seguido de hino pelo casal Erivan e Neurizanda de Parnamirim. A seguir, foi convidado para dar um testemunho histórico o irmão Canindé, terceiro membro na história da igreja, seguido de histórico sobre o pastorado do pastor Altair, ao lado de sua família e de obreiros dirigentes de congregações. A seguir, o pastor Otávio de Castro Júnior fez uma oração de agradecimento a Deus pelos 14 anos de trabalho do pastor Altair. Em seguida, tiveram oportunidade para louvar a Deus o grande conjunto de jovens, o conjunto de crianças e o grande conjunto de senhoras, seguidos de saudação em nome dos obreiros presentes pelo pastor Maurício Leite, da Assembleia de Deus em Pirangi do Norte. Em seguida, louvaram a Deus o grande conjunto de senhoras e o grande conjunto de jovens. Na sequência, fez a leitura da Palavra de Deus o presbítero Alisson, líder da mocidade em Parnamirim, seguido de oração pelo diácono Edivando. O presbítero jesuíno fez as apresentações dos visitantes, seguido de hino pelo instrumental local, Filhos da Rocha. O pastor Altair deu palavra de agradecimento a todos os presentes e passou o trabalho para o pastor Elinaldo Renovato, que agradeceu a Deus, ao pastor Altair e aos irmãos de Japecanga pelo empenho na obra do Senhor. A seguir, o pastor Otávio de Castro Júnior fez a oração final e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. Escola Teológica da ADEPAR completa 20 anos. No dia 25 de agosto, foi realizado o culto de ação de graças pelos 20 anos da ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim. A oração inicial foi feita pela aluna Manuela, da turma de 2023, seguida de louvores apresentados pelo irmão Samuel, aluno da turma de 2021, pela banda El Shaddai, por Erivan Francisco, aluno da turma de 2021, pela irmã Margarida Cabral, da turma de 2022, seguidos de palavra pela diretora da ETAP, professora Nádia Silveira, seguida de leitura do histórico da ETAP pela irmã Geni Cláudia, secretária. Em seguida, um grupo de alunos da ETAP entoou o hino em espanhol, seguido de hinos pelo grande conjunto do setor 12, coordenado pelo pastor Sodré. A seguir, foi feita a leitura da palavra pela aluna Maria Helena, da turma de 2022, seguida de oração pelo pastor Sodré. O ofertório teve apoio da banda El Shaddai. A seguir, deram saudações o ex-aluno da ETAP, presbítero Rodolfo Pessoa, e a irmã Keila Freire, seguidos de pregação da Palavra de Deus pelo presbítero Francimar. Logo após, o pastor Elinaldo Renovato deu uma palavra pastoral, agradecendo a Deus pela existência da ETAP, que tem dado grande contribuição ao estudo da Palavra de Deus. Durante seus 20 anos de existência, já formou mais de 500 alunos em cursos básico, nível médio e curso livre de bacharelado em teologia. O pastor Elinaldo agradeceu a direção da escola, aos professores e aos alunos, bem como a todos os presentes ao culto de aniversário. O pastor Otávio de Castro Júnior fez a oração final e o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica. Coral Estrela d'Alva completa 71 anos de louvor a Deus. No dia 27 de agosto, o Coral Estrela d'Alva, do Templo Sede da ADEPAR, completou 71 anos de existência. O culto de ação de graças teve início com prelúdio pelo coral, seguido de hinos da harpa cristã, entoado pelo Estrela d'Alva, seguido de cântico pelo coral do hino Barnabé e de leitura da palavra pelo maestro Nedinaldo Manuel, com oração pelo pastor Domingos, componente do coral aniversariante. A seguir,
Durante o ofertório, o coral entoou o hino Além do Rio, seguido do hino Fé e Esperança. A seguir, foi ministrada a palavra de Deus pelo pastor Elias Aguiar, que foi usado por Deus com muita unção, seguido de palavra de agradecimentos pelo maestro Rui de Castro. Depois, o pastor Elinaldo Renovato deu uma palavra de gratidão pelo aniversário do coral, a Deus, ao maestro Rui e a todos os componentes. Em seguida, o pastor Otávio Júnior fez a oração final e o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. Programa Nordeste para Cristo continua ganhando almas para Cristo. O programa Nordeste para Cristo, de responsabilidade da União de Ministros das Assembleias de Deus do Nordeste, a UMADENE, dirigida pelo pastor José Carlos de Lima, pastor-presidente da Assembleia de Deus na Paraíba, está sendo realizado em todas as igrejas vinculadas à UMADENE em todos os estados nordestinos. Na Assembleia de Deus em Parnamirim, o programa tem sido bem sucedido. Desde o dia 9 de agosto, quando o programa teve início, a igreja tem orado e jejuado, visando buscar pessoas para aceitar a Cristo como seu Salvador. Até aqui, são os seguintes os resultados obtidos através da evangelização intensiva nas diversas congregações e igrejas do interior. Em Parnamirim, até o fechamento deste programa, houve 195 decisões e em igrejas do interior do campo eclesiástico houve 95 decisões, totalizando 290 decisões para Cristo. O Nordeste para Cristo se prolonga até o dia 9 de setembro. Oremos para que haja mais decisões para Cristo, para que pessoas afastadas da igreja voltem para os caminhos do Senhor, para a glória de Deus. Desde o início do ano, na ADEPAR, houve 2.315 decisões. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, louvo a Deus por ter vocês há tanto tempo, não é? Nos prestigiando, orando por nós, assistindo nossa programação. Quero orar por você agora. Deus nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, sobre este programa. Abençoa todos que prestigiam e assistem, Senhor, Fonte de Vida. A eles, suas famílias, seu lar, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pois o seu sangue